E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, professor do Instituto Federal de Rondônia aqui do campus Colorado do Oeste, e esse é o 10º episódio do nosso podcast e canal no YouTube Silagem BR. No episódio anterior, o 9º, nós conversamos sobre lavouras e cultivos agrícolas de milho e sorgo para ensilagem. E nesse episódio, o 10º, nós vamos falar um pouquinho sobre ponto de colheita e máquinas para colheita na ensilagem de milho e sorgo. A ideia nesse episódio é a gente discutir aspectos relacionados à definição do ponto de colheita de milho e sorgo para ensilagem e a relação que isso tem com as máquinas, as colhedoras que nós vamos utilizar nesse processo. E o nosso convidado é o Dr. Gustavo Salvati. O Dr. Gustavo é zootecnista e mestre em zootecnia na área de produção de ruminantes pela Universidade Federal de Lavras. E é doutor em ciência animal e pastagens pela Exalc USP. Durante a sua graduação, ele fez parte do Grupo Leite na UFLA de 2007 até 2012. Nos anos de 2014 e 2015, no intervalo entre o mestrado e o doutorado, ele foi Research Scholar na Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos. Ele atuou em pesquisas e em levantamentos relacionados a processamento de grãos em silagens de milho. Durante o doutorado, ele foi integrante e ainda no momento ele possui várias parcerias com o grupo de pesquisa de qualidade e conservação de forragens da Exalc USP. Ele é o cofundador das startups Track and Feed e Systec Feeder. A Track and Feed é uma empresa de consultoria, de assessoria técnica e também de produção de conteúdo na área de produção de ruminantes. E eles atuam com bastante intensidade na área de produção de silagens. A Systec Feeder é uma empresa que trabalha com uma tecnologia por meio de uma plataforma de hardware e software que faz o monitoramento de consumo e ganho de peso de bezerras leiteiras. Essa startup foi campeã do Ideas for Milk no ano de 2017 e também esteve listada entre as empresas inovadoras no ano de 2018 na França, no The Farm of the Future. O Dr. Gustavo Salvati, pelo que foi dito até agora, tem uma ampla e extensa atuação na área de produção de silagens e contribuirá muito com o nosso bate-papo de hoje. Nesse episódio, nós vamos abordar assuntos relacionados à colheita do milho e do sorgo para ensilagem. Nós vamos começar falando de como deve ser feita a definição do ponto de colheita, falar da importância de características que estão ou devem estar presentes na forragem, como, por exemplo, a porcentagem de matéria seca, o teor de carboidratos solúveis, a presença de amido. Passando por isso, nós vamos discutir um pouquinho sobre os tipos de máquinas disponíveis para a colheita. As colhedoras, como as colhedoras de arrasto, que são tracionadas por trator, ou as colhedoras automotrizes, que podem ter a presença de mecanismos de processamento de grãos. E nós vamos finalizar o nosso bate-papo falando da relação entre esses dois assuntos. Como definir ponto de colheita, fazendo uma associação com as máquinas que nós temos disponíveis para colheita. E depois da gente falar sobre o processo de colheita, nós vamos bater um papo também sobre como avaliar a qualidade desse processo de colheita, como avaliar o processamento de partículas, o processamento de grãos. Lembrando que se você estiver nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, esse episódio também está disponível no nosso podcast. E se você estiver nos ouvindo no podcast, você também pode assistir esse episódio se inscrevendo lá no nosso canal no YouTube. E agora, vamos ao bate-papo com o Dr. Gustavo Salvati. Aproveita! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 10º episódio do nosso podcast, canal no YouTube. E hoje eu tenho o prazerzaço de ter como convidado aqui o Dr. Gustavo Salvati. Gustavo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco e realmente para mim é um prazer, uma honra imensa te receber aqui. Ô, professor Rafael, obrigado pelo convite, é um prazer estar participando aqui desse canal e espero aí contribuir muito com vocês e parabéns aí pela iniciativa. Não, com certeza, eu que agradeço e também aproveito, né, a ocasião e deixar público, né, o agradecimento pelo trabalho que vocês vêm fazendo, né, a gente acompanha a Track and Feed, né, quanta coisa vocês disponibilizam para a gente de
informações úteis, interessantes, né, e práticas relacionadas à produção de silagem também, né, e a outros assuntos. E eu agradeço a vocês por isso e realmente é uma satisfação tê-lo aqui. Nesse nosso episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre definição de ponto de colheita, né? Vamos falar de máquinas envolvidas no processo de colheita de milho, sorgo para ensilagem. E nos episódios anteriores, né, nós falamos justamente da parte de lavoura até chegar no ponto de colheita, né? Então, falamos um pouquinho da condução da lavoura de milho e sorgo, até chegar no ponto de definir o momento de colheita e proceder à colheita desses materiais. Lá no 5º episódio do podcast, né, quando nós tivemos aqui o professor Patrick Schmidt junto com a gente, nós falamos de coeficiente de fermentação, capacidade fermentativa, né, o que está envolvido ali no princípio de conservação da ensilagem. Nesse nosso bate-papo de hoje, nós organizamos, né, Gustavo, em 3 pontos aqui que nós vamos discutir. O primeiro deles é falar, né, o que tem que ter na forragem, né, de características importantes no momento da colheita. No segundo momento, nós vamos falar das máquinas. E no terceiro momento, a gente junta essas duas informações, né? Falar de ponto de colheita com máquina, como que a gente faz essa associação. Então, para começar, Gustavo, eu queria que você falasse para a gente quais características tem que ter na forragem, né? No momento da colheita. Como que a gente define ponto de colheita de milho e sorgo para ensilagem, Gustavo? Então, existem 3 fatores assim principais, né? E 2 deles inerentes da cultura que você for escolher, e um é você que vai monitorar, tá bom? Então, assim, que é passível de você ser um agente na escolha, né? Então, são eles, né? Esse que dá para a gente trabalhar é o teor de matéria seca, né? A gente sabe que o teor de matéria seca é fundamental. Normalmente a gente tenta ensilar a planta. Claro que essa variação tem mudado e depende também muito de como você consegue compactar esse material no silo, mas a gente pode trabalhar aí de 30% até 38% de matéria seca, chegando até 40%, né, se você conseguir capacidade para compactar bem esse material, né? Então, é a faixa que a gente tem uma fermentação, vamos dizer assim, adequada, tá? Abaixo de 30% de matéria seca, você pode ter predisposição a ter fermentação por clostrídio, né, que gera grandes perdas de matéria seca e de energia, né, além de poder produzir aí algumas aminas biogênicas, né, e tudo mais, né, que vão prejudicar o consumo. E a gente tem também, acima, com a matéria seca muito elevada, o desafio de compactar esse material no silo é gigante. Então, não compactando, isso aumenta o volume de oxigênio que você tem dentro dele, né? E aí você pode ter proliferação de fungos e leveduras, e que, além de gerar perda de matéria seca, né, também vão produzir micotoxinas, que é algo que você não quer. Então, é muito comum a gente ver isso visualmente no topo do silo, né? Mas se você ensilou com matéria seca elevada, você vai ter bolsões de ar em algumas partes do silo, que vai favorecer o desenvolvimento desse tipo de material. Especificamente para silagem de milho e sorgo, a gente tenta trabalhar aí nessa faixa de 30% a 38% de matéria seca. E aí vai depender também, mais adiante a gente vai abordar, do tipo de máquina que você vai usar. Na parte fermentativa é isso, né? Claro que a gente sabe que também dentro desse período, né, de 30% a 38% de matéria seca, a planta está depositando amido no grão, seja a planta de milho ou a planta de sorgo. Então, a gente quer tentar pegar o ponto que tenha mais amido, né? E a gente quer aproveitar o máximo que a gente consegue dessa planta, né? Porque o amido é um nutriente muito importante. E se ele for digestível, né? Se você conseguir processar bem o grão na hora da colheita, você vai... Quanto mais amido tiver, melhor, né? Sim. Mas a gente essa é uma premissa importante. As outras duas dependem muito da forragem, tá? No caso, milho e sorgo são plantas que fermentam muito bem, e por que elas fermentam muito bem, né? Pelo teor de carboidratos solúveis que elas têm. Então, a gente tem uma referência aqui, que o milho aí pode variar de 13% a 18% de carboidratos solúveis,
e o sorgo de 9,6% a 14,5% da matéria seca. Então, uma quantidade bem interessante para permitir uma fermentação adequada. Tem que lembrar que os carboidratos solúveis, que vai ser o combustível, né? Que vai ser o substrato que as bactérias ácido láticas vão atuar para produzir o ácido lático e aí sim, né, ter a queda do pH, que é o que conserva o alimento. E por último é o poder tampão, né? Falando bem simples, né? Até porque eu acho que a informação ser aplicada, a gente tem que traduzir ela um pouco, né? O poder tampão, você mede em laboratório, tem uma metodologia específica, mas um jeito de descobrir ele indiretamente é o teor de proteína que tem na planta. Tá? Então, a planta de silagem de milho o milho e a planta de sorgo são plantas que têm um teor de proteína relativamente baixo, né? Varia de 10% a 12%, podendo até ser menos um pouquinho. Então, a gente sabe que quando há proteólise no silo, né, essa proteína ela vai descolar dessa cadeia proteica, os aminoácidos, vai ter essa proteólise, vai liberar amônia, e a amônia exerce um poder tampão, ela impede que o pH caia, né? Então, isso é prejudicial em forragens que têm alta proteína, que não é o caso de milho e sorgo. Tá? Por isso que eu falei que essas duas características, poder tampão e carboidratos solúveis, é meio que uma escolha da forragem que você vai trabalhar. Então, milho e sorgo não é problema. Esses dois itens são atendidos muito bem. Claro que se você adubar um pouquinho mais, vai ter um pouquinho de parte nitrogenada, você vai ter um pouquinho mais de proteína bruta, mas a influência é pequena. Isso aí vai ser prejudicial em silagem de leguminosas, né, que tem proteína mais alta. Mas no caso do milho e sorgo, não. Então, o que dá mais para a gente atuar no milho e sorgo é no momento da colheita, né, nessa questão aí da matéria seca. E uma medida complementar que ajuda bastante é a linha do leite, tá? Então, que a gente usa muito para o milho, para o sorgo não tem essa medida. Eles veem se o grão está pastoso, não tem essa questão da linha do leite. A consistência do grão. No sorgo, a gente consegue só ver a consistência, né? Se ele está mais farináceo, se ele está mais pastoso, né, Gustavo? Sim. E é bem complicado, né? Porque no cacho do sorgo, assim como do milho também, né? A gente tem um lugar certo de olhar a linha do leite, né, que é no meio da espiga, porque a maturação dos grãos é diferente ao longo da espiga, ou no caso do sorgo, da panícula, né? Então, tem essa variação, né? E aí, aí depende um pouco do tipo de máquina que vai colher, o quanto que a gente vai indicar, né, da linha do leite por causa do milho. E, em maioria, o pessoal gosta de colher na metade da linha do leite, tá? Começar na metade da linha do leite, mas depois eu vou fazer alguma abordagem específica sobre isso, né, para cada tipo de máquina, tá bom? Ô, Gustavo, se me permite a gente talvez dar uma destrinchada nesse assunto, né? A gente falou aí, você comentou sobre a linha do leite, né? E a gente já tem um tempo, né, Gustavo? A gente até ouve questionamentos, né? Não, mas você não deve considerar a linha do leite, não, né? Não serve para nada. No meu ponto de vista, não é bem assim. Ela é útil, né? É um indicador, né, Gustavo? Um indicador, né? Útil que você pode usar como ferramenta, né? Ele não deve ser o fator determinante, né? Eu não posso somente a partir da linha do leite determinar nada, digamos assim, porque tem híbridos com acúmulo de amido diferente de outros, tem condições climáticas que interferem nisso, né? Tem características da planta, né, que podem interferir um pouquinho nesse acúmulo, né, de amido no grão, naquela janela de colheita que a gente tem. Mas a linha do leite, né, Gustavo, é um indicador que talvez junta um pouco dessas características que você falou, né? A gente precisa chegar num teor de matéria seca adequado, a planta tem que ter carboidratos solúveis e ela tem que ter, né, tem que colocar amido na planta, porque é uma das coisas que a gente mais está interessado na silagem depois. E a linha do leite é um indicador que nos mostra mais ou menos, né, o momento que essas características estão culminando ali para um ponto favorável, né, Gustavo? Então, eu acredito que é um bom indicador, né? Eu não sei o que você acha a respeito. Não, com certeza. Eu acho assim, professor Rafael, tem até
intuitos aí de desenvolver alguma coisa para medir isso a campo, né, para tirar um pouco da não ser só visual, né? A gente tem um aplicativo, talvez, para fazer isso. Sim. E a gente está até tentando desenvolver algo nesse sentido. Legal. Aqui na Exalc. E o interessante da linha do leite, né, pessoal? Para quem não conhece, a linha do leite, ela delimita aonde já depositou amido, da fração ainda que é carboidrato solúvel, né, dentro do grão. Então, onde está sólido, né, é onde já depositou amido. E aí que a gente vê essa linha, a gente pega com a unha, né, e a gente vai sentindo, palpando o grão com a unha, e você faz uma marcação, né, com a sua unha mesmo, você consegue sentir essa sensibilidade, onde acabou a parte sólida e começou a parte fluida, né, e assim que a gente avalia. E o interessante que eu sempre falo dela, professor Rafael, que ela não volta, né, tipo assim, além do leite depositor, ela não vai regredir. A matéria seca, se você medir de manhã com orvalho, vai influenciar. Se teve um dia de chuva, se teve um dia de chuva 2 dias atrás, vai mudar. Você pode se enganar. Às vezes a roça estava... Você mediu a matéria seca da maneira errada, né? Num dia pós-chuva, ou um dia de manhã com muito orvalho, é um resultado que pode te enganar. Uma planta que foi atacada com cigarrinha, né? Ou por exemplo, um híbrido de milho que tem um stay green muito elevado, né, o stay green é aquela capacidade da planta ficar verde, com as folhas de baixo verde, né, sempre com a aparência verde, mas às vezes o grão já está passando. Então, assim, a linha do leite é muito útil, porque existem muitos erros na análise de matéria seca, né, desde da amostragem, né, que a gente tem que evitar também sempre amostrar no meio da roça, né? Evitar as bordaduras, porque as plantas da bordadura, elas maturam numa velocidade diferente. Pegar pelo menos assim, eu gosto, tá? Não estou falando que tem um trabalho científico, é tanto isso. Portalhão, gosto de pegar aí umas 15, 20 plantas, andando em zigue-zague dentro da roça. Moer esse material, né? Numa picadeira que você tiver aí. Homogeneizar ele bem. E fazer o método da matéria seca também do jeito adequado, seja ele no micro-ondas, no Coaster, na Airfryer. E a gente até postou lá no Tracking um experimento bacana que foi feito comparando esses métodos com a estufa 65 graus Celsius. Então, realmente tem um efeito mostrou ser muito efetivo a Airfryer. Então, eu acredito que ela é complementar. E assim, uma medida geral, claro que a gente vai entrar nas especificidades de acordo com a máquina que você vai colher, normalmente a gente usa esse binômio, né? 35% de matéria seca seria onde a fermentação ocorre ok, você já tem uma deposição de amido legal, e metade da linha do leite. Normalmente vai funcionar isso para a maioria dos híbridos, né? Claro que tem essas variações, conforme eu disse, né? Híbrido com stay green elevado, ou que teve ataque de cigarrinha, hoje milho com geada, né, que foi uma realidade aí, em algumas partes do Brasil. Então é bom sempre estar olhando os dois para você minimizar erros, tá ok? E fechando essa primeira parte, né, Gustavo? É importante entender o que tem que ter na planta, né? Principalmente teor de matéria seca, carboidrato solúvel. Ver esses indicadores, né, da planta, né, como que tá a planta por inteiro, né? A gente costuma também, às vezes, né, Gustavo, cortar algumas plantas, ver o colmo dela, né, como que tá a umidade no colmo, né? Isso também a gente pode ter uma ideia, né, de como que tá a planta inteira, o perfil da planta, já que a gente quer um volumoso de boa qualidade, né, com fibra de boa digestão, né, Gustavo? E a linha do leite, né, indica pra gente, mas fechando o raciocínio, né, é interessante sempre monitorar a porcentagem de matéria seca, né, Gustavo? Seja com micro-ondas, com air fryer, com coaster, né? Com dryer bag, né? Com usar alternativas que você tem para monitorar a porcentagem de matéria seca. Gustavo, podemos passar para o segundo ponto, então? Agora a gente deixa de lado essas informações do primeiro, né? Guardadinhas aí, e vamos falar sobre máquinas, né? Máquinas para colheita. A gente sabe que no Brasil, né, Gustavo? Vamos generalizar agora. No Brasil, a gente tem cenários muito diferentes, né? Cenários em que tem prestadoras de serviço, né, de altíssima qualidade à disposição para você contratar,
ou, né, situações que o produtor precisa meio que se virar com aquela máquina que tem ali numa associação de produtores, né, ou em um prestador de serviço local ali na cidade. Então, temos máquinas, né, dos mais variados tipos. E eu queria que você falasse para a gente, né, bem assim, de forma direta e prática, né? Quais são as máquinas que nós geralmente colhemos, milho, sorgo para ensilagem? E principalmente, Gustavo, o que essas máquinas têm de diferença, né? Não só em rendimento, né? Não só no quanto elas colhem por hectare por hora, mas também na capacidade, né, de processar bem o material durante a colheita, Gustavo. Não, pois bem, professor Rafael, hoje a gente tem uma diversidade, né, de marcas, né, no mercado, mas eu vou tentar estratificar as colhedoras, né, da maneira como elas operam, né. A gente tem principalmente as colhedoras de arrasto, né, que são tracionadas pelo trator, e temos aquelas autopropelidas, né, que elas próprias se movem, locomovem por si só e fazem a colheita. O último levantamento feito pelo professor Tiago Bernardes em 2000. O levantamento foi feito, eu acho que em 2012, publicado em 2013. 90% era colhedora de arrasto, né? E isso tinha um motivo, né? Por causa do preço. A colhedora de arrasto consegue colher um pouco melhor em regiões com declive, que aqui em Minas a gente tem muita região assim, né? E são mais baratas, né? E naquela época ainda não tinha um acesso ao serviço terceirizado muito forte, mas mesmo assim as pequenas propriedades dependem desse tipo de colhedora de arrasto. Aqui em Rondônia, Gustavo, só para aproveitar o contexto, não é diferente. Tanto em topografia, né? A gente tem também condições de terreno, né? Em geral, pelo menos ondulado, né? E também a prestação de serviço não é algo tão do nosso dia a dia como, né, nas regiões mais centrais do país. A gente tem um pouco de dificuldade, né, digamos assim, nisso. Para nós aqui, geralmente, né, Gustavo, quem colhe com colhedor automotriz, que contrata prestação de serviço, são produtores já maiores, né, bem estruturados, que têm áreas maiores, que vale a pena, né, fazer o contrato de prestação de serviço. Com certeza. E assim, essas colhedoras, elas variam aí no número de facas que ela tem lá no rotor delas, né? E tem de 6 até 12 facas. E o grande problema dela é justamente esse, né? A gente não tem, na grande maioria, nenhuma estrutura para ajudar a processar o grão. Você depende que na hora que está colhendo ali, a gente depende de um golpe que a faca tem que dar no grão, né? E o máximo que vai conseguir é picar em 2 pedaços ou rachar esse grão. Então, aquela premissa que a gente sempre fala no processamento de grãos, que a gente quer que quebre em 4 pedaços, né? Já é um pouco desafiador para esse tipo de colhedora, tá? Estou falando nesse sentido, né? E a grande maioria não tem, tá? Elas variam do tamanho da boca, né? Tem uns que é área total, tem de 2 linhas, hoje tem de 4 linhas, né? Que vai acoplar na traseira do trator. A gente tem vários modelos, mas o princípio dentro dela é um rotor de facas que o processamento de grão está dependendo exclusivamente dele, tá? Mas se bem ajustada e entrando na hora certa na roça, você consegue fazer ainda um trabalho decente e tudo mais. Recentemente, né, a primeira melhora que teve foi colocar uma peneira, né, no assoalho dessa máquina, né? E quando estava colhendo o material, né, passa por esse rotor de facas e ele mesmo, atrás desse rotor de facas, tem algumas estruturas, né, metálicas que a gente chama de ventilador, né, que é o que até ajuda a jogar o material que depois foi colhido para a bica, né? Como o grão tem uma densidade um pouco maior do que a fibra, quando passa, né, a faca pica o material, o grão é lançado nesse assoalho da máquina, né, e batia nessa peneira para tentar ajudar a dar mais uma processada. Eu participei de alguns experimentos desses na Universidade Federal de Lavras com o professor Marcos Neves Pereira, e realmente essa peneira ajudou um pouco no processamento até o ponto de matéria seca, né, que lá foi a métrica usada, de 34%. Acima disso, ter ou não ter a peneira não foi efetivo, tá? Então, essa foi uma primeira tentativa que a gente viu.
A segunda, que foi lançada, né, que já existe nos Estados Unidos há muito tempo, desde a época que eu estive lá, né, em 2014, que eu fui na World Dairy Expo, que é uma exposição que tem lá em Madison, as colhedoras de arrasto com o Cracker, tá? Então, surgiu elas, hoje a gente tem, pelo menos até onde vai meu conhecimento, 2 marcas que trabalham elas. Tive a oportunidade no meu doutorado de trabalhar com uma delas e, recentemente, também o nosso grupo de pesquisa trabalhou da segunda marca, né, comparando uma colhedora com Cracker com a colhedora sem o Cracker, né, as duas de arrasto. E os resultados foram... Arrasto, né, Gustavo? Isso, comparando duas de arrasto, uma com um mecanismo de processamento e outra sem, né? O meu foi de uma marca que eu escolhi, e esse trabalho mais recente do Gabriel Reis foi com a segunda marca, né, que tem no mercado. E ambas as máquinas mostraram um resultado bem melhor do que a convencional. Então, quebraram um grão melhor. Então, assim, a primeira premissa, né, pessoal, para aproveitar o amido que está dentro da planta é quebrar o pericarpo, que é a camada que recobre o grão de milho ou de sorgo. Então, a gente está falando dessas colhedoras, né, professor Rafael? Se o grão de milho já é difícil de processar, que dirá o do sorgo, que é muito menor ainda. Então, mesmo com o Cracker, já é desafiador. Então, esse é o cenário no Brasil. Então, essa máquina tem um preço aí de aquisição. Se ela for de uma linha, R$10 mil a mais, precisa de um trator mais potente para puxar, porque até para trocar o Cracker é complicado. Sim. Em situações de chuva, né, que você tem que esperar um pouco mais, às vezes mais de um dia depois que choveu, porque a chance de embuchamento é maior. Você tem que pensar que ali antes a máquina jogava com o ventilador, né, conforme eu expliquei a estrutura, direto para a bica, ali não, vai ter que passar nesses rolos. Se tiver mais úmido, vai dar problema, vai embuchar muitas vezes. Então tem esses detalhes, tá, que tem que ser analisado, mas a gente sabe que a resposta é positiva. Se souber usar a tecnologia, é uma ferramenta para o pequeno. E aí, às vezes, a gente entra no mercado de autopropelidas, que são, hoje, até pouco tempo, eram 4, né, marcas principais, agora está entrando uma nova aí no mercado. Mas elas, como o próprio nome diz, né, são máquinas que colhem por si só, né, não precisa de uma outra máquina puxando elas, e elas têm um sistema de corte diferente, não é como é que eu posso dizer assim, a estrutura, por exemplo, da colhedora de arrasto é como se fosse, deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui, depois até a gente põe uma ilustração aí, que você tem de 6 a 12 facas ligadas a um círculo, né, um prato, né, que vai rodando no sentido horário. E aí a gente tem a colhedora autopropelida, que você tem um rotor, né? Você tem um tambor cheio de facas, né? Um número muito maior de facas, né? E isso permite cortar melhor esse material. E a gente fez experimentos com isso aqui também, durante meu doutorado, mudando o tamanho de corte, né? Que a recomendação, que a própria empresa fornece para a gente, se você pôr assim, mexer aqui, daquele jeito, qual que é o tamanho de corte, né? A gente pegou 6, 12, 18 milímetros na automotriz, 3, 6 e 9 milímetros na colhedora de arrasto. Sim. E na automotriz seguiu uma tendência mais linear. Na colhedora de arrasto, a regulagem não foi tão legal. A gente esperava que o tamanho médio de partículas ia subir, de 3 para 6 não mudou nada, de 6 para 9 teve uma mudança. A gente mediu com a Penn State. Né? Tem como calcular lá o tamanho médio de partículas, você só precisa baixar uma planilha de Excel, que no próprio site da Penn State tem, e ele te dá o tamanho médio de partículas. Né? E realmente, aparentemente, o sistema de picagem da autopropelida é melhor. E além disso, ela tem os rolos Cracker, né? Que aí depois que pica, passa pelo Cracker. E realmente faz um trabalho muito interessante. Mas assim, como a colhedora de arrasto, tem seus problemas também. O Cracker tem uma vida útil, né? Ele tem uma distância que depois a gente vai falar, né, no próximo tópico, né, professor Rafael, para ele trabalhar, para realmente processar o grão. Depende do ponto certo de colheita,
né? Passou demais o ponto de colheita, pode ser difícil processar esse grão. Você tem que saber bem essa estratégia que você vai escolher. E ele tem uma variedade muito grande, né? Normalmente alguns têm geometrias diferentes do friso, né? Porque são dois rolos frisados, né? Só que cada marca tem a sua geometria. Tem vários tipos, né? Vários tipos de cracker, né? Com formatos, né? E formas de cruzar diferentes, né, Gustavo? Cada um tem. Depois vai ter uma foto mostrando bem essa diversidade entre as máquinas. E assim, professor Rafael, a gente não tem pouco trabalho comparando o cracker de uma máquina com outra. A gente tem muito comparando esse aqui contra uma máquina sem cracker. Sim. Entendeu? A gente não tem. O meu projeto de doutorado, eu também trabalhei nesse sentido, até pela dificuldade de se arrumar duas colhedoras autopropelidas de marcas diferentes, né? E ao mesmo tempo. Mas a gente tem pouco trabalho. Os trabalhos que tem é o Shredless, comparando com a John Deere. Só o Shredless, que é um processador novo, né? Que foi lançado em 2015, 2014, eu acredito, lá nos Estados Unidos, até um pouquinho. Quando eu fiz a pesquisa lá, eu estava avaliando o impacto do Shredless nas fazendas. Então, que mostrou ainda ser melhor do que o cracker convencional que foi comparado. Mas é o único trabalho, tem 2 trabalhos com o Shredless, que eu vi comparando um processador novo contra o convencional da automotriz, né? A maioria dos trabalhos é com e sem processador, mas faz um trabalho sensacional. Aproveitando que você comentou, né, sobre o Shredless, vamos tentar dar uma reunida nas informações. Colhedora de arrasto, né? Ela funciona com conjunto de faca contra faca, né? Como você comentou, não tem mecanismo que processa o grão, a não ser agora, né? Algumas máquinas, né? Algumas marcas que adicionam um mecanismo de processamento de grão, né? Nessas máquinas de arrasto, mas elas continuam sendo tracionadas por trator, né? Um mecanismo de rotor diferente. Aí a gente muda para as autopropelidas, né? Que tem a possibilidade de ter mecanismos específicos, né, além da picagem para processar o grão, então pica o material e depois passa no cracker, que vai haver um processamento ali das partículas que pode promover o quebramento maior dos grãos, né? Sim. Que diferença, Gustavo, prática tem entre os crackers, mesmo sendo de formas diferentes, e o Shredless? O que eles têm de diferença no processamento das partículas, né? Não só dos grãos? Então, professor Rafael, primeiro é um desafio falar esse nome, né? Porque quando eu fui lá para os Estados Unidos, até eu aprender a falar foi custoso. Era o lançamento. É difícil, rapaz, porque eles quiseram pôr um conceito, né? Não foi só o processador. O que os americanos, quando pensaram nesse processador, queriam, né? Eles queriam cortar maior a forragem, só que eles sabiam que isso tinha um problema, né? É um preço a ser pago. Quando você colhe a forragem maior, no intuito deles era o quê? Tirar a segunda fonte de forragem. No meu oeste americano, eles usam muito 2 forragens, né? Então, eles queriam tirar a segunda fonte de forragem, que a gente usa aqui também no Brasil, né? Seja um pré-secado, um Tifton, um picado verde ou um feno. Eles queriam sair dessa mão de obra e fazer tudo isso com a silagem de milho. Só que tem muito já isso na literatura. Na hora que você vai aumentando o tamanho de corte, mesmo da automotriz, você prejudica o processamento de grão. Entendeu? Por quê? O volume de massa que entra dentro da máquina, você tem que lembrar que a autopropelida, esse rotor de facas que eu falei para você, ele trabalha numa rotação constante. O que vai mudar o tamanho de corte você tem aqueles tambores que vão girando na frente da máquina, é a velocidade desses tambores e sincronia, né, entre eles. O giro deles vai aumentar e a velocidade da máquina percolar. Também a rosca sem fim que vai... no caso da colhedora para o Snapplet tem a rosca sem fim, para a colhedora de planta inteira não tem. Mas isso que vai alterar. Pensa assim, aqui está rodando constante. O que vai alterar o tamanho de partícula? Se você ir colhendo devagarzinho, vai picando fininho. Se você começou a colher mais rápido, a rotação aqui é a mesma. Só que você vai pegar em lugares diferentes, porque está entrando mais. Além disso, está entrando essa massa maior por hora dentro da máquina, porque ela colhe mais, e os prestadores de serviço querem colher mais rápido para prestar serviço para o próximo.
Sim. Então, é uma ferramenta que a gente usa, né? Tentar reduzir o tamanho de corte para melhorar o processamento quando está ruim. Quando não está, mantém do jeito que está. Vamos ter eficiência de colheita mesmo, porque o processamento está legal. Mas quando você manda reduzir, eles não gostam. Mas aí, o que veio o conceito do shredless? Aí, no processador convencional, vem essa massa de forragem passando pelo maior, ou seja, você tem uma chance grande de ter um efeito sanduíche, né? As fibras com o grão, né? E impedindo que tenha o cisalhamento melhor. Esse é um ponto. Segundo, que a partícula maior, ela tem mais chance de ter isso, essa sobreposição. A partícula mais fina, a chance do grão pegar e encher no cracker é maior. Então, eles não podiam fazer isso, aumentar o tamanho de corte, que começava a prejudicar o processamento de grãos. Na revisão do Ferrareto, que ele fez em 2012 com o professor Shaver, ambos aí que eu tive a honra de trabalhar com os dois, eles mostraram lá nos Estados Unidos que acima de 32 milímetros de tamanho de corte, que é um tamanho de corte grande, começava a aparecer esse efeito. E aí o shredless veio nesse conceito, né? Ter um cracker novo, com a geometria diferenciada, vocês vão ver aí na fotografia, que permitisse estraçalhar o grão, mesmo numa condição que a partícula fosse maior. E, indiretamente, ele acaba desfiando um pouco a fibra também, tá? E aí eles criaram esse conceito, e para o shredless, que é como se fosse esse lace, que é o final, quer dizer que assim, é uma silagem do shred, né? Como se fosse usando o que eles chamam o processador, né? Shredder. Então, eles criaram que, assim, para ser shredless, isso aí eu até discuti com o pessoal da empresa, né? Tem que ser picado, colhido com 26 a 32 milímetros. Porque eles criaram o rolo para usar com tamanho de partícula longo. Mas nada impede de você colher com ele num tamanho de partícula menor, entendeu? Se você quiser. Mas para eles, para falar que é shredless, eles falam que tem que estar entre 26 a 32 milímetros, que foi criado para estraçalhar o grão nessa condição. Então... manter tamanho médio de partículas maior, né? Esse é o objetivo, né, da tecnologia, né, Gustavo? Mas nada impede, né? Eu tinha até vontade de fazer pesquisas fazendo. Hoje a gente já tem no Brasil, né? Porque isso é uma medida para eles lá com grão macio. Talvez para o grão vítreo nosso, a gente tem que trabalhar com ele num tamanho de corte menor. Mas é a geometria dele que é diferenciada, e realmente ele aumenta o processamento de grãos com uma baita ferramenta. No levantamento que eu fiz lá em 2014, os produtores tiraram feno, alguns reduziram o uso da segunda fonte de forragem, e mostrou-se muito efetivo. E, além disso, sabe, professor Rafael, o que eu percebi, tá? Não sei se é um efeito do processador. Essa questão dele dar uma desfiada na fibra é até bom, porque na hora que você vai bater dieta, você aglutina o concentrado ali naquela partícula maior, que às vezes a vaca gosta de selecionar, e ela acaba comendo. Então, apesar, eu me recordo, não ter um efeito em aumentar a ruminação, em comparação com o convencional, eu não me recordo bem, mas ele, pelo menos, a seleção é menor por conta disso. Pelo menos foi o que os produtores relataram, né, esse desfiamento da fibra. E aí você vai ver notoriamente que vai ter uma mudança das partículas que ficam na peneira de 8, vão muito para de cima, né, para de 19, porque você aumentou o tamanho de corte, né? O número batido lá nos Estados Unidos, na época que eu fiz o levantamento, é colher silagem com 19 milímetros de tamanho de corte. Era o número que eles usavam. E o shredless não, era 26 a 32. Então, você aumentou. A fibra fisicamente efetiva, na hora que você for fazer a conta, é igual para os dois. Porque a gente sempre usa, às vezes, quantos por cento como fator de efetividade física ficou acima da peneira de 8. De 8, Só que, tipo mudar, assim, né? Só que ela mudou da de 8 milímetros para de 19. O total acima da peneira é bem próximo. O que mudou foi aonde que ela ficou. E aí entra um desafio, né? Porque o que fica na peneira 19, a gente nunca tem certeza do tamanho exato que tem. Só que para o shredless, visualmente, dessas amostras que eu fiz, mais de 60 amostras, o que ficava na peneira 19 era uma partícula assim, não tinha fiapão. E bem uniforme, né, Gustavo? Bem uniforme. Isso que me chamou muita atenção. Então, é um processador novo, que tem um potencial bem grande para trabalhar
quando você quer trabalhar com um tamanho de corte um pouco maior. Muito legal. É legal né, traçar esse panorama assim, né, mental na nossa cabeça, né, das possibilidades de máquina, né? Desde máquinas mais simples até hoje, né, o que a gente tem de, digamos assim, de tecnologia mais de ponta ou de novidades, né? E isso é bem legal. Para quem, né, Gustavo, estiver nos ouvindo apenas no podcast, né, vai no canal do YouTube, né, que você vai ter acesso aí, além desse nosso bate-papo, algumas imagens, né, algo mais visual. A gente vai estar mostrando aqui para vocês durante o bate-papo essas máquinas, esses processadores. Então, quem estiver ouvindo no podcast, quando tiver um tempinho, né, corre lá no canal do YouTube, que daí você vai ver o episódio também no formato de vídeo, e aí pode acompanhar isso que a gente está falando. Gustavo, vamos para o terceiro e último ponto, então, caminhando para o finalzinho aqui do nosso bate-papo, que está muito interessante, por sinal, né? Bom, entendendo, né, o que a gente precisa ter na forragem no momento de ensilar e entendendo as máquinas, nós chegamos agora no último ponto que você, né, comentou em alguns momentos aí para trás da discussão. A gente precisa ficar ciente, né, Gustavo? Acho que para começar aqui esse tópico que você tem que ter bem planejado, né, o tipo de máquina que você tem disponível, né? É legal esperar o material chegar em 38% de matéria seca? É legal, né? Você vai ter um acúmulo de amido talvez maior, um acúmulo de matéria seca, né, no hectare talvez um pouco maior, mas, né, na nossa condição aqui no Brasil, trabalhando com grão praticamente de endosperma mais duro, né, se você não tiver uma máquina adequada, você só perdeu tempo e talvez corre o risco ainda de perder parte desse material, principalmente o amido. Então, nesse ponto agora, Gustavo, eu queria que você fechasse fazendo um resumo aqui para nós. Como que eu faço uma adequação, né, de acordo com o tipo de máquina que eu tenho, o que isso interfere na definição do ponto de colheita? Não, com certeza, professor. Eu até faço um convite, né, para quem quiser seguir a gente lá tanto no Instagram e no YouTube. No Instagram a gente tem um link lá para baixar o nosso e-book. A gente fez um e-book desse de colheita, então tá bem completo, bem visual. Vai abordar todos esses pontos que a gente abordou aqui com figura, foto e... É fantástico, o material é fantástico, é muito prático, muito dinâmico, né, Gustavo? Recomendo. Isso. E a gente deixa o link também, né, para quem estiver nos assistindo aqui no YouTube, vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo que vocês podem buscar direto o manual lá do pessoal da Track Infinity. Show de bola. Não, com certeza. A gente fez justamente, professor Rafael, por quê? A gente acredita que você vai definir o sucesso da sua forragem no dia da colheita, tá? Porque a gente tem que monitorar. Esse é um conceito que a gente tem que trabalhar, que tem que ter um cara treinado para acompanhar a colheita do início ao fim. Porque se você errou ali, você vai pagar o ano inteiro, né? Então, principalmente nessa parte do processamento de grãos, conforme a gente falou, ainda mais com esse preço de milho alto, né, professor Rafael? Tá tão alto, né? Então, assim, o amido produzido em casa é o mais barato, entendeu? Não tem como. Então, assim, o que a gente recomenda é que a gente tenha uma recomendação de acordo com o tipo de máquina que você vai colher, tá? Se for colhedora de arrasto, a gente tenta trabalhar aí de 30% a 34%, entrar na roça com 30% de matéria seca e planejar a sua colheita para chegar no máximo a 34% da matéria seca. E em termos de linha do leite, né, com uma medida complementar, conforme nós dissemos aqui, entrar com 1/4 da linha do leite e tentar finalizar com a metade da linha do leite. Qual que é o porquê disso? Conforme nós explicamos, processamento na colhedora de arrasto que convencional não tem o crack, então você vai depender do processamento exclusivo pela faca, tá? A gente tenta trabalhar aí no tamanho de corte 6 a 9 milímetros, que é o que a gente viu que o rendimento dá ok e consegue manter um processamento interessante. Claro que isso não é a medida que você pode ir ajustando lá na hora, mas fica aí uma dica, né? E se ela tiver o cracker, dá para você ir um pouquinho mais, tá? A colhedora de arrasto com cracker. Dá talvez aí para você entrar com 32% de matéria seca, 33% e até 35%, 36% de matéria seca. Linha do leite ali,
na faixa aí também parecida, bem próxima, de 1/4 até a metade, podendo ser até um pouquinho mais aí. Quando a gente entra na colhedora autopropelida, que aí já tem um mecanismo, né, um cracker mais efetivo, né, e você aumenta a chance de quebrar esse grão, então te permite, né, ela abre janela para você processar melhor esse grão, e além disso, ela pode também, a variação do tamanho de corte, você consegue atuar mais, né, vamos dizer assim, o range, né, de o quanto que você pode escolher é maior, né, na colhedora de arrasto, você tem que tirar a faca para tentar fazer cortes maiores e nem é indicado, porque lá depende da faca para quebrar o grão, então você não pode aumentar muito o tamanho de corte. A automotriz em si, né, professor Rafael, ela já permitiu isso. Você processar o grão colhendo com tamanho de corte maior, com a fibra maior. O Shredder permitiu subir mais ainda essa régua, colher maior ainda. Né? Mas só o advento da autopropelida já permitiu isso um pouco, né? Da gente fazer essa fibra fisicamente factível maior. Você comentou um negócio, né, Gustavo? Só aproveitando, você fez uma escadinha, né? O quanto isso tudo, cara, isso tem que ser visto no dia a dia, no planejamento, no monitoramento da colheita, né? Você fala, quando eu pego máquina de arrasto, né? Você comentou, começar com 30 até 34. Existe, né? Vamos pegar uma informação assim geral, 0,5%, menos que 1% de incremento de matéria seca por dia, né? Na lavoura quando chega nessa fase. Aí você pode pensar, você vai ter aí 7, 8 dias, né? 6 dias para colher, para ficar dentro daquela faixa adequada colhedora de arrasto. Aí você entra no outro ponto, né, Gustavo? Eficiência de colheita, né? Na colhedora de arrasto, quase sempre nós nos vemos em que posição, né? Já é uma máquina que não colhe muito rápido, e que às vezes a gente pensa em colher mais devagar, pensando em processar melhor o material, né, para ficar menor ou processar o grão. E às vezes, né, Gustavo, além de não resolver o problema de processar grão, de picar muito pequeno, você ainda reduz a eficiência de colheita, né? Então isso tudo, né, Gustavo, tem que ser muito bem pensado e planejado antes, né? Para que naqueles dias ali que são decisivos, né, você começou a colher, você tem um planejamento a seguir, você não seja pego de surpresa, né, Gustavo? Então, esse ponto que você comentou é muito legal e fazer esse mapinha mental de, né, o maquinário que você escolheu, não só a janela de colheita, mas também você verificar essa relação com o processamento, né, das partículas. Bem legal. Não, com certeza, professor Rafael. Esse planejamento é de tudo, né? Número de caminhões que você vai precisar, a velocidade que você vai encher o silo, trator compactando o silo pelo volume que chega por hora, e estimar quanto que a máquina colhe por hora. Eu até não entrei muito nesse mérito, porque varia muito com o perfil da roça, né? Então, assim, não dá para você bater um número batido, né? Uma roça muito boa vai colher mais que uma roça ruim, né? E às vezes também para colhedora de arrasto, né? O pessoal, como a gente está também falando sobre ela, ela tem 2 linhas, né? Não vai colher o dobro, entendeu? Porque colhe uma vez e meia, talvez. Uma vez e meia. E essa questão que você falou era uma pergunta também da minha tese, né? Porque às vezes 6 milímetros colhe mais rápido que 3. E eu estou colhendo a 3 achando que estou melhorando o processamento. Às vezes não. Pelo menos assim, claro que são estudos que a gente fez aqui com a planta de milho a 34% de matéria seca. Temos que fazer mais, mas a priori mostrou que não. Então, cara, vamos na eficiência operacional, 6 milímetros, tá ok, toca o barco. Com relação ao autopropelida, a gente tenta entrar com 34% da matéria seca, metade da linha do leite, e tenta ir até os 38, tá? 37, 38. Então, você tem essa janela, conforme o senhor disse, varia entre híbrido e híbrido. Normalmente, aqui a gente, não sei, em Rondônia, talvez varia um pouco mais pelo clima, né? A gente sabe que clima seco, com vento, a planta acaba ganhando mais matéria seca por dia. Mas normalmente é de 0,3 a 0,5 pontos percentuais por dia. Então você tem aí 7, 8 dias aí para planejar a sua colheita. É desafiador, porque quem trabalha com autopropelida alugada deu problema numa fazenda em Cavala, né? Chega atrasado, e o cara, normalmente, pessoal, ele quer chegar e acabar o serviço seu rápido, porque ele já está atrasado. Se você não for o primeiro da lista, você tem que lembrar que vai encavalando o serviço e ele quer chegar e fazer mais rápido no seu. E ele vai tentar fazer o quê? A gente fala abrir o tamanho de corte, aumentar o tamanho de corte para colher rápido,
que às vezes o processamento não vai ficar legal, o volume que vai chegar no silo é tão grande que mesmo que você tente encher 2 silos simultaneamente, não vai compactar legal. Então, vários efeitos, né? A história é grande, tá? Um quebra-cabeça grande. É uma operação, quem participou da confecção de silagem do início ao fim, é uma operação de guerra, né? E tem que ter um monitorando a parte nutricional também. A parte fermentativa é crucial, tá, professor Rafael? Eu acho que é igual o valor a nutricional, mas a gente tem que ter alguém monitorando o tamanho de partícula e a parte de grãos. Então, a gente recomenda aí de 34% a 38% de matéria seca, linha do leite da metade até 3/4. Tentar evitar chegar na linha negra, porque o grão vai ficando mais duro, né? Você já tá e fica mais difícil de quebrar pelo cracker. E isso é até interessante, sabe, professor Rafael? Eu gosto de fazer esse parênteses, que como nós do TREC também damos consultoria, a gente faz também silagem, também fica aí o contato, quem quiser entrar em contato conosco pelo Instagram, para consultoria. A gente fez silagem Snappling, né, que é a silagem espigas. E eu fiquei assim encucado, né, porque a gente faz a avaliação do processamento lá na hora com a peneira de 4,75 milímetros, que a gente vai falar depois aí das ferramentas que a gente usa, né, depois desse tópico. E o Snappling, a gente estava conseguindo lá 75% de grãos abaixo da peneira de 4,75. Eu falei, cara, mas o grão tá na linha negra, cara. Depositou tudo de amido, o grão tá na versão mais dura que ele. Só que é esse binômio, né? Na silagem de planta inteira, você tem toda aquela fração vegetativa. E parte dela ainda está seca, que é mais difícil, ainda faz mais. Você pegar uma palha de espiga, tenta um dia você fazer esse exercício e corta ela no meio assim. Se você não pegar no vão, né, na linha dela ali, onde que é feito o fecho, que você faz fácil, mas pega ela na transversal. Você não parte aquilo fácil, porque vai ficando bem resistente. Aí eu falei, cara, mas no Snappling ele faz. Por quê? O volume de massa que está entrando é muito menor. Então permite que o cracker está entrando grão, palha da espiga e sabugo. Só que na planta inteira, na hora que eu vou colher com 40% de matéria seca, está entrando o quê? Toda aquela parte vegetativa junto. Então fica desafiador para quebrar o grão. Então tem esse binômio, parte vegetativa e grão. É possível quebrar o grão no Snappling na linha negra, mas na silagem de planta inteira já não é. A gente tem uma teoria também, é uma hipótese de um projeto que o professor aqui, do Núcio, no QSF, deve tocar, que talvez se aumentar o tamanho de corte, possa ser uma estratégia para uma situação que a roça passou demais. Porque você está deixando parte fibrosa para trás e talvez isso permita que quebre o grão melhor. Você não precisa fazer o Snappling, mas às vezes você aumentando já de corte, né? Silagem de corte mais alto, né? Eu estou te dando uma ferramenta, pelo menos, para tentar contornar, né? Mas é só uma hipótese que nós temos. Então, é muito interessante a gente estar monitorando, né? Então, por isso que a gente tenta trabalhar aí de metade da linha do leite até 3/4 da linha do leite, de 34% a 38% de matéria seca, porque também sabemos que acima de 38% da matéria seca, compactar esse material fica complicado, né? E esse que é um ponto muito importante. Legal. Gustavo, então assim, agora caminhando realmente para o funilzinho final do nosso bate-papo. Definir o ponto de colheita ali, o momento de colheita, né, em virtude do maquinário que eu tenho para colher. E acho que é legal você falar aí alguns minutinhos, né, para finalizar. Como que eu verifico se eu tomei as decisões de forma correta, né? Você comentou sobre o monitoramento, né? Durante o processo de colheita, tem que ter alguém monitorando com a pen state, com a peneirinha para verificar quebramento de grão. Então, para fechar aqui, eu queria que você comentasse para a gente assim, não, beleza, tomei as decisões corretas, processei bem partícula, processei bem grão. Como que eu sei que eu processei bem a partícula e que eu processei bem o grão, né? O que é o KPS? Como que eu vejo o processamento de grão? Fala pra gente aí para fechar nosso bate-papo. Com certeza. Professor Rafael, então, eu cheguei na fazenda, né? E vai começar o processo de colheita, né? Das autopropelidas eu acabei não falando uma sugestão de tamanho de corte, mas eu gosto de começar com 18 milímetros. Feeling, tá? Não tem... Eu começo com 18 e, se for necessário, eu vou reduzindo. Conforme eu expliquei aquela teoria, na hora que você reduz o tamanho de corte, as fibras estão menores, elas fazem menos esse efeito colchão, né? A gente viu aqui no trabalho na Exalc que a gente fez 6, 12, 18 milímetros. Quando subiu do 12 para o 18, começou a cair a digestão do amido
e a produção de leite das vacas. Mas foi também para uma colhedora específica, de uma marca específica, né? Mas eu gosto de começar no 18 e ver, avaliar o processamento. E se for necessário, eu vou reduzindo, tá? O tamanho de corte, que é uma ferramenta, tá? Então, a primeira ferramenta que você tem aí, se o processamento não estiver legal, é reduzir o tamanho de corte. Mas como é que eu vejo se está legal ou não está? A gente usa um processo que chama separação hidrodinâmica, tá? Então, normalmente eu entro lá com 18 milímetros e já colho uma amostra, né? Espero o caminhão primeiro pegar 2 caminhões e no terceiro já colho uma amostra. Despejou no silo, eu pego uma amostra. A amostragem também é importante, saber fazer a amostragem no silo. Pegar vários pontos, não ficar pegando só num local. E o que a gente faz? A gente seca esse material, que a gente gosta de fazer matéria seca, né? Vai fazer matéria seca, a gente só põe uma amostra maior de 300 gramas, em vez de 100. E aí essa matéria, depois que secou, eu medi a matéria seca, eu pego uma bacia com água, tá explicadinho isso aí no e-book, depois o professor também vai colocar algumas fotos aqui. E eu separo, jogo esse material, pulverizo ele sobre a água, e eu vou passando meus dedos entre esse material, para permitir que o grão de milho afunde. Tá? A gente sabe que a fibra e o grão têm densidade diferentes, o grão vai afundar, e aí depois que eu puxar a fibra para um lado, puxo para o outro, 2 a 3 vezes que você fizer essa movimentação com os dedos, fazendo essa segregação na fibra, né, para permitir que o grão que está ali no miolo, né, entremeado, desça, você remove a fibra, drena a água, pega esse grão, e aí essa método nos Estados Unidos tinha se desenvolvido só para fazer uma avaliação visual, sabe, professor Rafael? E a gente resolveu dar um passo a mais. A gente pegou uma peneira de 4,75 milímetros, que é usada para fazer o KPS, né, no laboratório, que depois, em seguida, eu vou explicar o que é. A gente pegou essa peneira, só que para passar pela peneira não podia ser úmido, porque aglutina o material. Então, o que a gente pegou? Secou esse material. Então, tem várias formas, tá? A gente pode secar o material numa frigideira, pode secar com um secador de cabelo, ou esse dry bag, que o senhor explicou, ele também funciona, vi algumas pessoas usando. Você vai secar esse material e depois que você secou, você pega essa peneira, joga o material por cima dela e faz uma agitação manual, até você ver que as partículas pequenas passaram. Depois, no fim, eu gosto de passar a mão por baixo da peneira, que às vezes fica alguma coisa grudada, que quis cair, mas não caiu, porque ficou colada num pedacinho de pericarpo, alguma coisa. Você mede o peso em cima e o peso embaixo. E calcula a porcentagem de grãos que passou pela peneira de 4,75 milímetros, tá? E por que essa peneira de 4,75? A peneira de 4,75 foi uma escolha do pesquisador Dave Mertens, que falou que um grão picado em 4 pedaços seria passível de passar pela peneira de 4,75 milímetros. E ela seria a medida ideal de processamento, tá? Então, por isso que a gente escolheu ela. E aí, se tiver abaixo de 50%, tá ruim. E aí você vai atuar com as medidas que são cabíveis, tá? Para a gente melhorar esse processamento. 50 a 70 tá ok, acima de 70 excelente. Essa é uma recomendação para o KPS, mas a gente replicou ela para essa metodologia, que ainda não é validada, tá, professor Rafael? A gente fez essa adaptação, mas estamos correndo atrás de fazer essa validação. E é interessante, pessoal, porque ela permite avaliação na hora. Se eu fosse mandar isso para um laboratório, demorar uma semana para vir um resultado do KPS, já acabou a colheita. Por mais que talvez ela tenha algum erro, ela ainda permite uma avaliação na hora. Então, além de ver essas porcentagens, tá? Eu gosto de ver se teve grão inteiro que ficou acima. Não teve? Pô, é o que eu quero, não quero grão inteiro. Né? Esse é um ponto também. E muita gente me pergunta, mas deu 60. Você falou que de 50 a 70 tá ok. Beleza, a recomendação americana eles não estratificaram. Mas claro que a de 60 tá boa, é melhor que a de 50, com certeza. Né? Mas deu ruim, Gustavo, o processamento. Você está lá avaliando o processamento, deu abaixo de 50. O que você pode fazer? Tá? Reduzir o tamanho de corte, é uma escolha. E o trabalho meu de pesquisa aqui na Exalc mostrou que para vaca de leite, com fonte de silagem de milho, com uma única fonte de forragem, dá para você ir até 12 milímetros, tá ok? Essa é uma recomendação que a gente fez numa dieta para vaca produzindo 30 litros de leite. Dá para ir até os 12 sem comprometer a acidose. Inclusão de forragem de 50% na dieta, deu para ir até os 12. Quando foi para os 6, o resultado produtivo foi igual, 6 com 12. Até o processamento dos 6 foi um pouquinho melhor, só que as vacas tiveram acidose subclínica.
A gente mediu alguns marcadores de citose subclínica, fezes mais fluidas, tempo de ruminação menor. Então, não foi legal, né? A produção deu igual, mas como em vaca de leite a gente quer saúde, que a gente quer uma vaca longeva, o 12 foi o adequado. Novamente, pessoal, o primeiro trabalho aqui no Brasil, testando máquinas autopropelidas para vacas em lactação. Uma marca específica, talvez para outra marca de equipamento pode ser diferente, tá? Mas é um norte que eu sigo, tem um trabalho, pelo menos a gente tem um norte para seguir. Cracker a 1 milímetro, a distância entre os rolos, né? Então vai lá, olha lá no painel do maquinista, eles querem o quê? Conforme eu falei, abrir o cracker, gasta menos diesel, desgasta menos o cracker. Gasta menos. Claro que o diesel normalmente é a fazenda que dá, mas é mais a questão do desgaste, porque para trocar o rolo cracker é caro, entendeu? Então, mas Gustavo, mais o que pode ser feito? Pô, às vezes aí a gente entra na parte da fibra também, né? Mas eu vou acabar do amido. Querendo ou não, ter uma picagem boa da fibra influencia na quebra do grão. Se a picagem da parte fibrosa não está adequada, vai ter aquele efeito colchão, né? Então, se tiver rodela de sabugo, também. Então, a gente sempre tem que estar faca contra faca bem justa, tá? E a fiação de faca é crucial 2 vezes por dia. Então, todos esses fatores influenciam, né? Mas esse da fibra influencia, porque se a fibra ficar longa, vai prejudicar o processamento de grãos, conforme eu disse. Então, tem que estar bem feito isso aí. São coisas que o prestador não quer fazer, porque às vezes, a maioria, tá, pessoal? Não estou generalizando, não, mas a gente vê esse desafio no campo e é importante, se você estiver monitorando, você ir junto com o gerente, com o dono da fazenda, porque se você vai lá sozinho, eles costumam não querer ouvir a gente. Então, a dica prática aí para quem é técnico, a gente costuma até levar má resposta. Você acha que eu nunca fiz isso? Agora você chega aqui e fala isso, tal. Se tiver o dono da fazenda, ajuda. Só uma dica aí, tá, professor? Porque o pessoal que vai aplicar isso no campo normalmente não é fácil, né? Então, essa é a parte do processamento, tá? Mas a gente tem medidas outras, sabe, professor Rafael? Que é o KPS, por exemplo, que é feito nos laboratórios. Só que no laboratório, o que é o KPS? O que significa a sigla KPS? Kernel Processing Score. Lá nos Estados Unidos, algumas escolas chamam de CSPS. Corn Silage Processing Score. É a mesma coisa, tá? Usa a mesma peneira de 4,75 milímetros. Só que no laboratório, para separar a fibra do grão, ia dar um trabalho imenso pelo volume que eles têm que trabalhar. Então, eles não separam a fibra do grão, agitam no agitador de peneiras, não é manual igual eu faço lá na fazenda. Tá ok? E esse agitador, por 15 minutos, numa frequência específica, não vou lembrar agora quantos hertz, e eles dosam o amido. Por que o amido? Porque é o único nutriente que tem no grão. Exclusivo, né? Tem um pouquinho de amido em outras frações da planta, mas é muito pequeno. E aí eles dosam o amido e vê a porcentagem de amido abaixo da peneira de 4,75. Mas você vê que a lógica é a mesma, é para ver quanto de grão que passou. Tá? Usa o amido porque o amido tem mais no grão. Tá ok? Mas também tem seus defeitos. A fibra ali junto com o grão, na hora que você está agitando, prejudica às vezes o grão passar. Entendeu? Tem essas coisas também. O KPS não é perfeito. Qual que é o principal problema do KPS na colheita? Porque até você mandar para o laboratório... Terminou de colher, né? Já era, não adiantou nada. Não tem como corrigir, interferir, né, Gustavo? Isso. Amido fecal também, se você vai lá e faz amido fecal das suas vacas, do boi, não vai te permitir mudar nada, você vai pagar o preço. A única coisa que o nutricionista... Melhora o planejamento para a próxima, né? Pode ajudar no planejamento para a próxima, né? São medidas complementares, mas que na hora da colheita ajudam um pouco. São úteis, mas para o nutricionista reajustar a dieta. O que eu achei que estava vindo da forragem não tá, entendeu? Tem o amido, o pessoal às vezes esquece isso, o pessoal fala, vê uma silagem de milho com 30% de amido, aí, só que ele não lembra que lá no laboratório moeu a 1 milímetro e analisou. E aí a silagem está dando um NDT altíssimo. Só que não representa isso nem na vaca nem no boi. Por quê? Porque o processamento não está adequado. Né? O NDT ou lá ainda não usa essa medida para falar sobre isso. Então, é uma medida complementar, a gente usa essa peneirinha, tem aí no e-book, vocês vão ver. Tem gerado muito valor, porque a gente começou a gerar histórico,
E até para gente que presta serviço é legal, que ó, tá melhorando, tá? Vocês estão vendo que meu serviço tá sendo útil, né? Sim. E é desafiador. Sempre vai ter coisas que estão no nosso alcance e outras não. A gente sabe que, igual eu estou falando, né? O cracker tem 1.200 horas de vida. É útil. Depois tem que ser trocado. Imagina você lá ajustando tudo e o cracker já tem mais de 1.200 horas. Também não adianta. Então você tem que escolher um prestador de serviço que você confie, né? E fidelizar ele, porque realmente é um desafio muito grande. E o outro ponto, tem também um aplicativo da Universidade do Wisconsin, chama Silage Snap. Faz o mesmo processo esse que eu falei, separa em água, pega os grãos, seca eles, só que nesse caso você separa ele numa lona preta e tira uma foto. E ele vai te dar a porcentagem de grãos abaixo da peneira de 4,75 milímetros. Mesmo número que a gente faz só pesando na balança. Sim. Fiz esse método já, qual que é o desafio dele? Você vai ficar o dia inteiro separando grão, porque não pode ficar sobreposto. Então, você gasta um dia para fazer uma amostra. Você tem que ficar lá com a pinça, principalmente os pequenininhos. Os grandes, você faz facilmente. Mas na hora que entra nos pequenininhos, para não sobrepor, porque senão na hora que você tirar a foto, está sobreposto, 4 grãos pequenininhos, ele conta como 1. Você tem que ir ali separando na mão. Então, isso é muito desafiador. Então, a gente pensou na peneira, porque é o que o aplicativo dá, entendeu? É o que o aplicativo dá, só que ali dá para você fazer 4 por dia. Mais rápido, então, né? Dá para você fazer. É trabalhoso, ainda. O processo de secar, separar em água e fazer, mas pelo menos permite você fazer 4 vezes ao dia. Sim. A outra parte é a parte da fibra, tá? Normalmente a recomendação que a gente usa Penn State, né? É um jogo de peneiras, peneira 19, peneira de 8, peneira de 4, peneira o fundo, né? Perdão. As proporções, né? Normalmente, o que a gente quer na peneira 19 é de 2% a 8%. Isso aí fica muito a critério seu, do consultor. Normalmente usa 8%, mais próximo do 8%, quando você usa silagem de milho como fonte exclusiva de forragem. Quando você tem uma segunda fonte de forragem, você pode descer essa porcentagem para 2%, tá ok? Você pode reduzir o tamanho de corte e... Não, dá até o 2, dá. Se caso for necessário, né? Pô, o processamento de grão não está adequado, você não falou que uma ferramenta reduzir o tamanho de corte? Então dá. Eu tenho margem para reduzir. Até quando tiver 2% aqui na peneira de cima, tá ok. Lembra que isso é recomendação para vaca de leite, tá? Para vaca de corte não tem recomendação de Penn State. Entendeu? Vaca de leite de produção alta lá nos Estados Unidos, tá ok? Que come bastante, 50% de forragem na dieta, vai comendo 25 kg de matéria seca, ou seja, está entrando 12 kg de forragem, 12,5 kg e 12,5 kg de concentrado, né? Então, nem um boi em terminação come 12,5 kg de concentrado, né? Come 10 kg ali, a dieta completa, né, de matéria seca. Então, elas comem muito concentrado. Até mais que o boi de corte, né? Porque ela tem um consumo maior, total maior, né, de matéria seca. Então, essa recomendação, lembre-se que é para isso. E na peneira de 8, eu gosto de trabalhar. A recomendação mais recente do Miner Institute é trabalhar acima de 50%. Eu gosto do número aí, 65%, que era a recomendação mais antiga. Por quê? Ali você garante o tamanho de partícula, porque ali naquela peneira é a fibra que não é selecionada, que não gera compactação, problema de compactação. É aquela fibra que o animal come mesmo, né? Quase que come 100%. Claro que não come 100%, mas não seleciona menos, tá? Mas além, as outras eu nem olho tanto, sabe, professor Rafael? Tem a recomendação, e vocês podem ver, mas para colheita eu sempre olho essas duas. E não olho só a porcentagem, tá? Na peneira de 19 eu gosto de olhar a uniformidade da picagem e os problemas de faca e contra faca eu acho ali. Se tiver rodela de sabugo, roseta, faca e contra faca. O ajuste da faca contra faca, dente na contra faca ou dente na faca, tá ok? Então tem isso, o cara às vezes não troca o jogo de faca, é caríssimo dar manutenção em automotriz, nem todo mundo quer dar. Então não é só porque é automotriz que é bom, não. Tá? Isso aí também é um outro mito que tem que se atentar. E também a parte dessa uniformidade, né? Se tiver muitas palha da espiga grande, tem que... a fiação de facas. Né? A fiação de facas 2 vezes ao dia. Né? Na hora que vai começar e na hora do meio-dia fazer de novo. Eu sou meio chato com isso, porque
os caras não querem afiar na hora do almoço, né? E vão inventar qualquer tipo de desculpa, que a pedra está gasta. Então a gente foi dando consultoria e foi vendo os desafios de quem é consultor. Porque o cara vai tentar te convencer que, rapaz, eu já colho há 10 anos, isso aí é prosa, e você tem que ser enfático, né? E quando você tem uns resultados, que é legal, sabe, professor Rafael? Eu gosto de fazer a Penn State e vou pôr nos montinhos, né? Amostra 1 e deixo tudo lá, porque na hora do almoço eu trago o cara, ó, tá vendo aqui como foi piorando? Você mostra pro cara. Então isso aí é uma ferramenta. Olha o processamento de grão também, como é que foi acontecendo. Na hora que você viu a mudança que eu pedi, olha o que está acontecendo. Mostra foto, porque fica mais ilustrativo. Sim. Então, eu gosto de trabalhar com essas duas ferramentas. Para mim, a Penn State e essa peneira de 4,75 milímetros é crucial, né? Então, se quem quiser lá também no nosso Instagram, a gente fez uma parceria com um cara que comercializa essas peneiras de grãos. Quem tiver interesse também pode entrar lá, tem no Linktree lá, é um parceiro. Claro que tem outras aí no mercado também, todas são boas, mas se quiser um contato tem lá também. E eu acho que em resumo é isso, professor, essas duas coisas que eu olho na parte de processamento, tá? A gente não falou tanto de sorgo. Do sorgo tem uma peneira de 1,70 milímetros, que é até uma medida que eles criaram lá nos Estados Unidos, que é o BPS, tá? Processing Score, nota de processamento. B, eu não confesso que eu esqueci o nome. Não é sorgo, é uma nomenclatura para o sorgo, mas aí já é a peneira de 1,7 que eles determinaram que seria um sorgo, talvez aí quebrado pelo menos em 2 pedaços, né? Então é uma ferramenta. No sorgo, gente, o desafio é muito maior, já que a gente não falou tanto, né? Mas o sorgo, talvez o Shredley venha ajudar. Tem alguns argentinos que trouxeram trabalho de pesquisa aqui para o nosso evento no Exalc, que o Shredley mostrou processar melhor o sorgo, porque o grão é menor. Então, todos esses efeitos que eu falei aqui, que acontece com o milho, quando você pica maior a forragem e a parte fibrosa e prejudica o processamento de grão, no sorgo isso é potencializado mais e mais ainda. Então, também merece. Então, também usa a peneira de 1,70, quem colhe sorgo. Eu também tenho ela, então pode ser útil. E eu acho que, em suma, é isso aí, professor Rafael. Se tiver mais algum questionamento... Não, é isso mesmo, Gustavo. Acho que deu, né? A gente conseguiu passar aí desde informações lá do ponto de colheita, entender mais ou menos o funcionamento das máquinas, que eu acho que é crucial, né? E fechar aqui fazendo essa relação, né, das máquinas com o ponto e como verificar, né? Verificar processamento de partículas, verificar processamento, quebramento de grãos, e isso você foi bem enfático, né, em comentar, né? A gente sempre tenta fazer um alerta, né, Gustavo? Isso durante a colheita, né? Esse monitoramento durante a colheita, porque depois que você colocou no silo, você pode até fazer isso depois, não tem problema, né? Você pode fazer uma Bay State na silagem pronta, você pode verificar grão numa silagem pronta, mas isso só vai servir para o seu planejamento do próximo ciclo, né? E quando você faz isso ali no momento da colheita, você ainda consegue fazer alguma intervenção, né, e melhorar os processos. Então, acho que ficou bem claro, Gustavo. Queria agradecer muito pela sua disponibilidade, né? A gente sabe aí a correria do dia a dia, né? E, mais uma vez, dizer que um prazer enorme te receber aqui. Parabenizar pelo trabalho, né? O seu trabalho, o trabalho da sua equipe aí, que sempre traz muitas informações legais para a gente, né? Indicar para o pessoal que estiver nos ouvindo, nos assistindo, né? Acompanhe o pessoal da Track and Feed, né? No Instagram, principalmente. Veja os materiais que eles têm à disposição. A gente vai deixar os contatos aqui também para vocês, que tem muita coisa boa, muita coisa útil, né? E muitas informações práticas que nos ajudam no dia a dia, nos ajudam a compreender melhor. Então, Gustavo, parabéns por todo o trabalho, né, que vocês desenvolvem, parabéns pelo seu trabalho, sua dedicação, né, sua competência, parabéns por tudo isso mesmo. E muito obrigado por dispor aí do seu tempo aqui com a gente e trazer informações tão valiosas. Muito obrigado mesmo, Gustavo. Professor Rafael, eu que agradeço pelo convite. É um prazer sempre estar disseminando conhecimento. E qualquer dúvida, pessoal, pode entrar em contato lá pelo Instagram do Tracking, o meu pessoal também. Vamos estar sempre à disposição para ajudar. Lá temos materiais, né, e que vão auxiliar bastante vocês, igual o e-book. Também gostaria
de também só fazer um último adendo, sabe, professor Rafael, que sempre leva em consideração também os outros fatores, tá? A gente abordou muito aqui a questão da colheita, processamento de grão e da fibra, mas tem que estar, essa pessoa que fica responsável durante a colheita, tem que estar olhando compactação, inoculação e depois a vedação do silo. Todos esses são pontos também de igual importância, né? Então a gente não comentou que não foi o foco aqui. E lembre-se que essa escolha aí, talvez, a gente falou de reduzir o tamanho de corte, sempre vai depender da parte, qual dieta que esses animais estão comendo, tá? Tenta fazer esse paralelo, porque às vezes se é uma dieta para recria, para sequestro, e que vai entrar 70% de silagem de milho, cara, você pode picar 6 milímetros, entendeu? Porque, é para melhorar o processamento de grão, tá ajudando a reduzir o tamanho de corte, dá para picar 6, entendeu? Mas na Penn State aqui, Gustavo, tá dando 1%, não tá dando os 2 que você falou, não tem problema, porque isso aqui foi feito para uma condição dietética, tá? Então, assim, são guias, mas lembre que, dependendo da condição dietética, nunca com um animal comendo 70% de forragem vai ter acidose, entendeu? É muito difícil, é impossível. Então, assim, só fazer esse último paralelo, tá, professor? Legal. Agradeço demais e vamos estar sempre à disposição. Eu também convido, eu tenho a minha startup que chama-se Stack Feeder, convido vocês também a acompanharem lá, que é uma casinha de bezerra que mede o consumo de ração e o ganho de peso em tempo real, com acesso pelo aplicativo. Estamos na nossa primeira fazenda aqui em São Paulo, então gostaria de aproveitar o espaço também para divulgar. Quem tiver interesse, acompanhar lá, e vou pedir ao professor Rafael para deixar o nome dela aqui também para vocês verem lá no Instagram também, tá bom? Obrigado pela atenção, professor Rafael, parabéns pelo projeto e conte comigo sempre que precisar aí, tá bom? Legal, obrigado, Gustavo, obrigadão mesmo e um abraço, valeu. Bom, finalizamos esse episódio e já estamos de olho no próximo episódio, o 11º. A nossa convidada será a doutora Marion Strack Dali Carbonari, da MSDC Consultoria. E nós vamos falar sobre o tamanho de partículas e o processamento de grãos na ensilagem de milho e sorgo. Se você estiver gostando dos conteúdos que nós estamos produzindo, acompanhe o nosso podcast, também se inscreva no nosso canal no YouTube, ative as notificações e fique por dentro sempre que a gente produzir um conteúdo novo aqui para vocês.